Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Salve, salve, amante da língua portuguesa, você nosso aluno, você nossa aluna aqui da tribo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Marcelo Ribeiro e a partir deste momento nós estamos começando mais um dos nossos encontros direcionados para o seu certame, para o seu edital. Hoje, em especial, nós vamos estudar juntos textos literários e não literários. Vamos entender o que é um texto literário, quais as suas características, bem como entender o que se trata ou qual que é a formatação de um texto não literário, qual o seu objetivo e suas características também. Tudo suave? O meu forte abraço a você que nos acompanha pela nossa plataforma. Você já sabe, aqui você tem todo o seu material, toda a sua análise, toda a sua preparação de forma esquematizada e direta, para que você não precise perder tempo, ficar analisando, catando material daqui e dali. Então, usufrua deste momento. A você que é nosso aluno aqui no canal do YouTube, seja muito bem-vindo também. Acompanhe este momento e deixe aqui abaixo, se você puder, ao término desta aula, o seu like, claro, o seu comentário e faça o compartilhamento. Porque compartilhando, a plataforma entende que este conteúdo é bom, relevante e passa a indicar para mais e mais pessoas. Assim você ganha, óbvio, mais aulas serão expostas para você. E nós ganhamos também porque conseguiremos atingir a mais e mais pessoas, tranquilo? Ó, deixe-me falar justamente contigo que é nosso aluno aqui do YouTube. Está se preparando para o concurso do IBGE, ainda não tem material base, se sente perdido, não sabe por onde começar, você chegou no lugar correto. Você está aqui na tribo, é só você escanear esse QR Code e falar com um dos nossos especialistas em concursos. Eu sei que se principalmente é a tua primeira vez, você está começando agora no processo de concursos públicos, enfim, de estudo propriamente dito, você se sente perdido. É por isso que o nosso time está te esperando, justamente para te ajudar neste momento, neste processo. Mas para de perder tempo. Não fique aí, Marcelo, será que vai dar certo? Será que não dá? Cara, vá lá, venha com tudo e pode ter certeza, são muitas vagas, vai dar tudo certo. Claro, você quer um atendimento personalizado, você quer ter condição de entender a que você vai ter acesso? Escaneie esse QR Code, fala com um dos nossos colegas aqui especialistas, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido e, óbvio, eles vão te dar o direcionamento correto para o seu caso. Uma coisa é o Zé, outra coisa é a Maria, outra coisa é a Antônia. Por isso o atendimento ele é personalizado. Aqui na tribo, você vai contar com aulas ao vivo, como estas, e aulas gravadas, que também ficam à sua disposição na nossa plataforma. Além disso, você tem acesso a um material todo esquematizado em PDF, direcionado para a sua preparação. Sem contar com os nossos flashcards, guias de consulta rápida, momentos pré-prova que vão justamente fazer com que você revise todo o conteúdo de forma simples, clara, direta e objetiva. Se você quer ter acesso a tudo isso, é muito fácil. É só escanear o QR Code, falar com um dos nossos colegas, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender disso. Tudo bem? Fica aqui o meu convite, fica aqui a minha informação relacionada ao nosso curso. Venha conhecer você também, a Tribo Concursos. Show de bola? Vamos lá, vou começar contigo já
com o meu material, colocar na sua tela. Bom, como eu falei para ti, hoje nós vamos falar acerca de textos literários e não literários. Vamos lá, cafezinho do lado, aquela água marota e vamos com tudo. Vou começar aqui contigo. Vamos embora. Bom, conceitos iniciais. Vamos começar aqui conceituando um pouco a respeito desta parada que é o texto literário e o texto não literário. Vamos lá. Primeiramente, pode ser que você tenha aí na sua mente a seguinte indagação. O que significa literário? Olha para mim. Pode ser que você chegue aí um insight e você diga assim, poxa, o que é esse papo de literário? Vamos entender? Bora lá. Bom, literário significa possuir uma função que nós chamamos de estética artística. Essa função estética artística, ela prioriza a beleza da linguagem, a criatividade e a subjetividade, em vez de um propósito prático ou informativo. Olha para mim. Então, por exemplo, quando você tem um texto como a obra do Machado de Assis, na obra do Machado de Assis, pergunta, ele quer te informar a respeito de algo? Não. Na obra do Machado de Assis, ele quer te vender algo? Não. Ele trata a linguagem de forma criativa, de forma subjetiva. Então, há ali uma contação de história, neste caso, porque a obra do Machado de Assis, basicamente, ou é conto ou é romance. E nesta contação de história, há uma beleza da linguagem, há uma subjetividade. É por isso que este texto, o texto de Machado de Assis, é chamado de texto literário. Por isso que Machado de Assis compõe uma escola literária. Os textos literários, eles são alocados, a depender da sua cronologia, a historiografia da língua, trata o texto literário e o enquadra dentro de alguma das correntes, desde lá do chamado quinhentismo, na descoberta do Brasil. Então você tem classificações, então você tem quinhentismo, você tem barroco, você tem arcadismo, você tem realismo, naturalismo, romantismo, enfim, não nessa ordem necessariamente, mas você tem todas as escolas literárias. E o que é uma escola literária, ou melhor, o que é um texto literário? É um texto que fala da subjetividade. Tranquilo? Show? Massa. Então você já sabe o que é um texto literário. Vou te mostrar um exemplo aqui de texto literário, tudo bem? Esse texto é um texto de um senhor chamado Augusto dos Anjos. Esse senhor da foto aqui, Este é um texto que trata justamente a respeito da fluidez das relações, trata a respeito da morte, enfim. Este é o autor Augusto dos Anjos. Eu vou te mostrar um exemplo aqui de texto literário. Vamos lá? O texto nos diz, vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de sua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi teu companheiro inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem, que nessa terra miserável mora entre feras, sente a inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Pergunta, ele te vendeu alguma coisa? Não. O texto dele foi objetivo? Não. O texto dele é informativo? Não. O que você percebe é justamente a subjetividade. É uma construção que utiliza muito palavras em um contexto comunicativo, que nós vamos chamar de conotação, certo? O texto literário, portanto, ele se apropria da conotação. Ele se apropria de figuras de linguagem. Ele é um texto subjetivo. Ele tende a tratar acerca do eu. Ele tende a tratar acerca das relações. Tranquilo? Vamos embora. Continuando. Então, este foi um texto do Augusto dos Anjos. Vamos visualizar agora a estrutura do texto literário, propriamente dito, com suas características. Vamos lá? Bom, o texto literário é aquele que prioriza a função estética, como nós já vimos. Ou seja, criatividade, subjetividade e o que nós chamamos de plurissignificação. Por que plurissignificação? Voltar ao texto aqui. Porque por muitas das vezes a palavra vai ter mais de um significado. Pluri, diversos significados. Visualize, por exemplo, esta passagem aqui, Somente ninguém assistiu a formidável enterro de tua última quimera, somente a ingratidão, esta pantera. Veja que ele compara a ingratidão a uma pantera. Visualize. A palavra aí está no sentido contextual, conotativo. Tem plurissignificação. Tranquilo? Seu objetivo principal, não é informar, mas é provocar experiências, emoções, reflexões, estranhamentos e interpretações múltiplas. Perceba, portanto, que o texto literário ele é passível de
interpretações múltiplas, ok? Nós vamos ver que o texto não literário ele tende a ser mais focado, centralizado. Ele tende a utilizar uma linguagem mais direta, objetiva. Características essenciais, portanto, listadas a respeito do texto literário. Vamos lá? A função da linguagem é a chamada função poética. O foco na forma, o foco na estética e uma composição que nós chamamos de sensível. Olha para mim. Existem as chamadas funções da linguagem. Você vai experimentar, você vai analisar aqui comigo, que a função, como você acabou de ver do texto literário, é a função poética. Por quê? Porque ela vai tratar acerca do eu, da subjetividade. Você já sabe. Já quando nós falarmos de texto não literário, a função predominante é a função que busca informar, busca persuadir, busca convencer a comprar alguma coisa. Normalmente está associada à função referencial. Então, vamos guardar isso porque isso cai, tá? Em se tratando de texto literário, a função predominante é a função poética. Já no texto não literário, o que predomina é a função referencial. São 6 funções da linguagem, não é objeto de estudo neste momento, eu só preciso que você guarde. Função poética no texto literário, função referencial no texto não literário. Nós vamos nos aprofundar acerca disso, tá bom? Vamos lá. Continuando. Como a gente falou, plurissignificação, ou seja, muitos sentidos. Existem aqui as chamadas ambiguidades criativas. Figuras de linguagem, metáfora, metonímia, personificação. Por exemplo, vamos lá, olha para mim. Um exemplo aqui que nós temos de metáfora. Por exemplo, justamente nessa nossa passagem aqui, ó, somente a ingratidão, esta pantera. Chamar a ingratidão de pantera é uma metáfora. A ingratidão não é uma pantera, mas ele equivale a esses dois termos para quê? Para gerar justamente a metáfora relacional entre estas expressões. Você tem ainda a metonímia, como acabei de dizer. A metonímia ela é uma figura de linguagem que, olha para mim, que pode representar uma parte do todo, uma marca pelo produto e assim por diante. Quando eu falo assim para ti, olha, fulano tem 30 cabeças de gado. Pergunta, eu estou dizendo que de fato ele tem 30 cabeças ou eu quero falar a quantidade de gado que ele tem? Olha, eu estou falando da quantidade de gado, 30 cabeças de gado. Quando eu falo assim, por exemplo, olha, todas as pessoas deveriam ter um teto para chamar de seu. Quando eu falo um teto, será que eu quero dizer que é só o teto mesmo ou eu quero falar a casa? Olha, eu estou falando a casa. Então eu faço uma substituição. Isso é a metonímia. A personificação é atribuir a seres não animados, ou seja, seres inanimados, características de seres animados. Então quando eu digo assim, olha, o sol está sorridente, o que é isso? É uma personificação. Tudo bem? Eu também chamar de prosopopeia. Vamos embora. Continua comigo. Bom, além desses aspectos, há ainda a subjetividade, como nós já tratamos. Por quê? Porque há uma visão de mundo, há emoções, há um posicionamento do eu, que nós chamamos de lírico, no poema. Eu lírico, guarda isso. É quando eu estiver tratando de poema, certo? Um eu lírico, ele é presente em um poema. Poema. Que foi o nosso caso aí do poema do Augusto dos Anjos. Ok, é um eu lírico, é o eu que fala no poema. Já o narrador é quando eu estiver tratando de um texto escrito em prosa. Ou seja, é um texto que não foca na metrificação, não foca na rima, mas sim na construção de sentido a partir da contação de uma narrativa. Bom, além desses aspectos, a ficcionalidade, mesmo quando inspirado no real. O que seria ficcionalidade? É o ato de ficcionar, é o ato de recriar ou de criar situações, ainda que embasadas em fatos reais. Há ainda a temporalidade e a espacialidade recriadas, ou seja, recria-se aqui a temporalidade, onde a narrativa se passa, qual que é o espaço dessa narrativa. Estilo individual, ou seja, uma marca autoral. Por exemplo, o senhor Augusto dos Anjos ele tem como uma de suas marcas de escrita o pessimismo. Então, o Augusto dos Anjos ele é um autor pessimista, ele fala acerca da morte. Este é um poema chamado de Versos Íntimos, né, aqui do Augusto dos Anjos. Este é um poema que tem uma profundidade, que trata a respeito da ausência das pessoas nos momentos difíceis, que trata a respeito da ingratidão por muitas das vezes, que trata a respeito do fim de nossas vidas. Então veja que há um pessimismo no poeta Augusto dos Anjos, ok? E por fim, outra característica importante, por último, mas não menos relevante, é a universalidade e a atemporalidade. Frequentemente trata de temas humanos amplos. Então olha para mim. Quando eu falo de texto literário, olha como isso é belo. O texto não literário, ele normalmente é um texto informativo. Então ele vai falar da realidade. Olha, aconteceu, sei lá, aconteceu um acidente na avenida tal.
Ok, isso é um texto não literário, porque ele vai buscar informar, certo? Já o texto, ele é objetivo, trata acerca de algo que aconteceu de fato, certo? Já o texto não literário, melhor, já o texto literário, que é um texto mais subjetivo, que é o que nós estamos analisando, é um texto que, apesar de ele utilizar uma linguagem que não é uma linguagem associativa ao real, ele utiliza uma linguagem de figuras, ele utiliza um contexto, uma conotação em sua construção. Apesar disso tudo, ele vai tratar de mazelas humanas. Olha como parece incoerente. Porque o texto literário em si, apesar de utilizar uma linguagem que é conotativa, uma linguagem que foge do real, trata acerca de algo que é mais profundo à humanidade. Então, por exemplo, quando Augusto dos Anjos diz, acostuma-te à lama que te espera, certo? Volta lá comigo, ó. Acostuma-te à lama que te espera. Toma o fósforo, acende teu cigarro. O beijo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Então veja, dentro dessa construção, nessa construção narrativa, o que nós conseguimos perceber é que há uma profundidade. Perceba, o texto, apesar de ele não estar falando literalidades propriamente ditas, há uma profundidade acerca daquilo que ele fala. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Continuando. É justamente essa questão da universalidade e atemporalidade. Olha para mim. Existe um autor que se chama Franz Kafka. Ele tem diversas obras, dentre as quais há uma obra que se chama Metamorfose, que fala sobre a importância do indivíduo. Basicamente, o resumo é isso aqui. Um indivíduo, em um determinado dia, um determinado momento, ele acorda e se vê virado numa barata. Aí você analisa assim, poxa, o cara tá lá e do nada vira uma barata gigante. Aí você fala, pô, aqui não tem nada que se tirar dessa obra. Pelo contrário, tem muita coisa que se tirar. Nessa construção, Franz Kafka, quando ele escreve Metamorfose, ele quer falar a respeito do homem enquanto agente do trabalho. Até que ponto você é importante em uma sociedade enquanto você consegue produzir? A partir do momento em que você não mais consegue produzir, quem é você nessa sociedade? Se você não consome, quem é você nessa sociedade? Como você se constrói enquanto indivíduo? Então perceba que, apesar de superficialmente parecer algo que está aqui, ó, nessa camada, há uma profundidade no texto literário, certo? Vamos lá. Continua comigo. Exemplos de textos que são literários. Vamos aqui. Eu tenho conto, por exemplo. Ah, Marcelo, me dá aí exemplo de autores muito bons de conto no Brasil, sobretudo Machado de Assis. É um contista sensacional. Nós temos romances, como, por exemplo, o próprio Machado de Assis, Clarice Lispector, enfim, José de Alencar, o cearense José de Alencar. Temos novelas que se aproximam muito dos romances. Temos poesia, o Senhor Augusto dos Anjos é um caso, certo? Você tem na poesia também grandes nomes como, por exemplo, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, são exemplos que nós temos aqui. A crônica, nós temos o grande Fernando Sabino, enfim, fábulas, lendas, drama, epopeia, enfim, memórias literárias. São todos textos que possuem essas características aqui, ó. Função poética da linguagem, plurissignificação, figuras de linguagem, subjetividade, certo? São exemplos de textos que são literários. Só para revisar contigo a respeito das funções da linguagem das quais eu já havia te falado. Ó, existe a função referencial, a função emotiva, a função apelativa, a função fática, a função metalinguística e a função poética. Para nós aqui, o que vai ser importante de verdade, é justamente a função poética e a função referencial. Quando as bancas cobram, a função relacionada ao texto literário e ao texto não literário é isso aqui que elas te perguntam, certo? Então foca no último e no primeiro aí, respectivamente. Bom, a função referencial, ela quer informar. Ó, qual que é o destaque? O destaque dela é o contexto. A característica dela é a objetividade. Já quando eu falo da função poética, eu estou falando de uma elaboração estética. Eu não estou nem aí se o meu ouvinte, se quem vai receber aquela informação, quem vai ler o meu poema vai entender. Eu quero que ele faça interpretações. Além disso, há o destaque aqui para a mensagem. Existem rimas, existe uma métrica. Eu tenho, por exemplo, poemas com essa estruturação. Tudo bem? Olha para mim, ó. Não necessariamente significa dizer, tome cuidado com isso, que um texto em prosa, como eu já te falei, um texto que é escrito em prosa, uma construção narrativa, prosa é isso, construção narrativa, eu não tenho, por exemplo, estrofes e versos em uma construção narrativa em prosa. Quando eu falo de prosa, eu tenho parágrafos, tenho períodos, ok? Eu tenho estruturações diferentes, por exemplo, de um poema. Isso não significa dizer que um texto em prosa não possua função poética, tá certo? Vamos embora. Corre comigo, vamos aqui agora falar acerca do texto não literário. Já falamos do literário, agora do não literário. Olha como é sutil aqui a nossa relação. Ó, o texto não literário tem finalidade prática, imediata. Então parou.
Olha para mim. Se no texto literário o que era importante era a reflexão, a subjetividade, era o contexto, a conotação, a construção conotativa, o que está ali posto, no texto não literário, não. No texto não literário, o que eu quero é uma praxis, eu quero uma prática. Para que é que eu quero esse texto? Ah, esse texto aqui ele serve para me informar. Para que é que eu quero esse texto? Ah, esse texto aqui serve para persuadir, ou seja, para convencer alguém a algo. Ah, para que é que eu quero esse texto? Eu quero esse texto aqui para expor a minha opinião. Veja, eu estou falando a respeito de um texto que ele tem uma finalidade prática, diferentemente do texto literário. Como regra, o texto literário ele não tem uma finalidade em si mesmo. Ele não tem, você vai ler um texto literário para cá, para aplicar onde? Não. O texto literário, ele vai para uma subjetividade, ele corre para o caminho da subjetividade. Vamos embora? Bom, além disso, eu tenho aqui informar, instruir, argumentar, comprovar, comunicar de forma objetiva. Se no texto literário o que eu tinha era a subjetividade, tinha a ideia, a construção subjetiva, aqui eu tenho uma construção que é objetiva. A função comunicativa é central, esse sentido tende a univocidade. Marcelo, que papo é esse de univocidade? Univocidade é o quê? É um único sentido principal. Ok? Tudo bem? Tranquilo demais. Ó, se aqui, volta comigo, eu tinha plurissignificação, vou até mudar, tá? Para ficar mais fácil aqui de visualizar. Se aqui eu tinha plurissignificação, ou seja, muitos sentidos, ambiguidades criativas, muitos significados, aqui, ó, o que eu tenho é uma univocidade. O que significa dizer isso, Marcelo? Eu tenho um sentido principal, único, ok? Tranquilo? Massa demais, também chamado de unicidade. Vamos lá. Características essenciais do texto chamado não literário. Vamos aqui. Primeiro, a função é referencial. Então, volta aqui, ó. Eu te disse que, em se tratando de texto de cunho literário, o que predominaria no literário? A função poética, certo? Então, eu vou até colocar aqui abaixo, ó, o que é literário. Literário. Que é literário. Pá, o acento ficou em cima do R, né? Estranho. Vou colocar mais pra cá, ó. Literário, certo? Ah, tá certo. E o não literário? Não literário. O não literário é um texto referencial. Literário tem como predominância a função da linguagem referencial. Então, volta lá. A função principal, a função que predomina, é a função referencial. Predominante é a transmissão clara de informações. Volta ao quadro. Ó, eu tenho aqui buscando informar. Objetividade. Tem uma análise, um destaque para o meu contexto, da minha construção. Portanto, eu tenho uma objetividade, uma linguagem que nós chamamos de denotativa. Lembra? Conotação ou linguagem conotativa é uma linguagem contextual. É aquela que está fora do real. A conotação contextual fora do real. Já na função da linguagem, ou melhor, no tipo de linguagem associado à denotação, eu tenho uma construção que é dicionarizada, é o sentido real da palavra. Há, portanto, aqui uma estrutura lógica de construção. O direcionamento é funcional, serve para uma tarefa específica. As informações são verificáveis. Ah, isso é verdade, isso não é verdade. Olha para mim, ó. Quando Augusto dos Anjos nos escreve que somente em gratidão esta pantera foi tua companheira inseparável, eu não consigo valorar isso aqui. E o que importa não é valorar isso aqui. O que importa é a estética do que ele escreve. Agora, quando eu digo assim para você, olha, de acordo com o deputado fulano de tal, a medida trará um impacto de 50 bilhões de reais ao Brasil. O que é que eu tenho nessa minha construção? Eu tenho um valor que pode ser colocado. Eu atribuí um valor. Eu consigo dizer se é verdadeiro, se é falso esse valor que é colocado. No texto literário, pouco importa a valoração. No texto não literário, aí importa. Por quê? Porque é uma informação objetiva, eu tenho que checar a informação. Eu tenho que saber se ela é verídica, se ela não é. Isso vai influenciar no meu dia a dia, vai influenciar na minha vida como uma construção. Percebe? Então vamos lá. Coesão e coerência voltados para a clareza. É um texto que procura ser claro. Quando Augusto dos Anjos escreve, quando Machado de Assis escreve, quando João Cabral de Melo Neto escreve, eles estão um pouco se lixando para a coerência clara, para a construção clara. Não. Vamos lá. Exemplos de textos ou de gêneros que são não literários. Ó, textos não literários. Vamos lá.
Uma reportagem ela precisa ser verídica, ela precisa ser verdadeira. Ela não pode ser subjetiva, não, ela tem que ser verdadeira, verídica, verificável. A notícia, da mesma forma, um editorial, um artigo de opinião, um ensaio teórico, um artigo científico, regulamento, lei e ofício. Já pensou se um regulamento tratasse com uma construção de um poema, se uma lei fosse escrita em formato de poema ou um ofício? Que loucura que seria! Nós temos também relatórios, textos didáticos, receita, manual, instrução, anúncios e propaganda são tidos como textos mistos, charge e cartoon também são tidos como textos mistos, nós vamos ver o porquê, tudo bem? Então, esta classificação aqui, ó, eu trouxe só a título de curiosidade, tá certo? Não está expresso no edital, mas, de todo modo, é importante que saibamos também, porque o conceito, ou o livro base deste material aqui, ele traz, então, nós vamos colocar também, que vai, que numa dessa o examinador estica a baladeira, a gente vai saber, né, acerca do que é que se trata. Bom, eu vou mostrar um texto aqui para ti agora, um exemplo de texto que é não literário. Vamos ler? Bora lá. Ó. CNH sem autoescola. Novas regras começam a valer nesta semana. Governo prevê renovação automática para o bom condutor. Autoescola não será obrigatória. Aulas teóricas poderão ser feitas de maneira online de graça. Aulas práticas poderão ser realizadas com instrutor autônomo. Vamos conhecer um pouquinho? O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que as novas regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, começam a valer nesta semana. Entre as alterações estão o fim da exigência de aulas obrigatórias em autoescolas e a renovação automática e gratuita do documento para motoristas classificados como bons condutores. Mais detalhes abaixo. Em entrevista ao G1, o ministro disse que o governo vai lançar o aplicativo CNH do Brasil, uma nova versão atualizada do que já existe, a Carteira Digital de Trânsito, que é a CDT, nessa terça-nova, em cerimônia no Palácio do Planalto. Após a cerimônia, a expectativa é de que as novas normas sejam publicadas em edição extra do Diário Oficial da União no mesmo dia. As mudanças passam a valer imediatamente após a publicação. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, aprovou as alterações no começo do mês. Entre essas mudanças, aí ele coloca: aulas em autoescola deixam de ser obrigatório, o conteúdo teórico estará disponível no aplicativo do governo de graça e não será mais exigida a carga horária mínima. Depois, o aluno poderá usar o carro particular ou optar por aulas com um instrutor autônomo credenciado pelo Detran. As aulas práticas caem de 20 para 2 horas no mínimo, com instrutor e autoescola. As provas práticas continuam sendo presenciais, assim como os exames médicos e coleta de biometria ou biométrica. Quem reprova na primeira avaliação poderá fazer o segundo teste de graça. E, por fim, não haverá mais o prazo para a concessão do processo de habilitação, para a conclusão do processo de habilitação, que é de 1 ano. Percebe? Tranquilo? Ok. O governo afirma que as mudanças podem reduzir até 80% do custo, enfim. Segundo o Renan, não haverá alteração do prazo de renovação do documento. Ok. Eu pulei aqui para que a gente não precise ler tudo. Olha para mim, ó. Nesse texto, eu pergunto, há uma subjetividade? Não. Esse texto aqui, ele é direto, ele é objetivo, ele quer justamente te informar a respeito de algo. A linguagem, ela é direta, ela não é contextual, é uma linguagem direta, é uma linguagem denotativa. A construção toda deste nosso texto aqui é em busca de informar objetividade. Não há aqui uso de figuras de linguagem, não há aqui uso de subjetividade. Então, que tipo de texto é esse? É o texto literário ou não literário? É tipicamente um texto não literário. Por quê? Porque o texto literário é aquele que há subjetividade, é aquele que a busca da sua composição é pela subjetividade, é pela transmissão de uma determinada construção em torno do eu, do sujeito que fala. E não aqui. Aqui eu tenho informação. Eu tenho a circulação de uma informação, é algo objetivo, percebe? Vamos embora. Bom, quadro de resumo aqui para você. Marcelo, como é que eu posso resumir, então, texto literário e não literário? Se você quiser só bater o print disso aqui, bate o print vai ser o suficiente. Vamos lá? Ó, texto literário e texto não literário, mano a mano. Qual que é a função predominante? Como eu já tinha dito para ti, aqui é a função poética no texto literário, no texto não literário a função referencial. Qual que é a linguagem no texto literário? É a linguagem contextual, conotativa. Já no texto literário, ou não literário, perdão, eu tenho uma linguagem denotativa, dicionarizada. O sentido atribuído ao texto que é literário é plurissignificativo, ou seja, muitos significados. Agora, quando eu falo de um texto, olha que interessante, cuidado com isso, porque eu já vi isso em prova, tá? Quando eu falo de um texto que é não literário, a linguagem é literal. Porque, olha para mim, ó, linguagem literal é aquela que segue ao pé da letra. Certo? Linguagem literal é a linguagem objetiva, é a linguagem denotativa. Literal é denotativa, é real. Cuidado, porque eu já vi em prova o examinador dizer assim, ó,
No texto literário, o que predomina é a linguagem literal. Tá errado. A linguagem literal é a linguagem fática, a linguagem verdadeira, a linguagem que está ao pé da letra, a denotação, certo? Isso é a linguagem literal. Portanto, no texto não literário, o que predomina é a linguagem literal. Ele não vai utilizar uma linguagem figurada, percebe? Ok. Unívoco, ou seja, uma única visão, um único significado. Qual que é o objetivo de um texto literário? O objetivo é estético, subjetivo e artístico. Não há aqui uma busca por algo prático, percebe? Já no texto não literário, ele quer informar, ele quer instruir ou ele quer argumentar sobre algo. Há uma praxis, certo? Em sua construção. Qual que é a estrutura do texto literário? É uma estrutura livre, criativa, simbólica. Já no texto não literário, organizada, lógica e direta. Tempo e espaço em se tratando de um texto literário. Bom, eu tenho que são construções que são recriáveis, são ficcionais. Agora, no texto não literário, elas são verificáveis, são reais. Uso da imaginação. No texto literário, como regra, o uso da imaginação é alto. Por quê? Olha, acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra é inexorável vive entre feras. Enfim, o que é que eu tenho aqui nessa minha construção? Eu tenho uma autoimaginação. Tenho uma imaginação que ela rompe, certo? O cara vai pensar, ele vai criar, ele vai recriar, ele vai construir um poema, construir, por exemplo, um conto, uma crônica, um romance, com base em uma imaginação. Agora, quando eu falo de um texto que é não literário, a imaginação dele aqui é baixa. Ele só precisa pegar o que de fato aconteceu e aplicar, mostrar o que de fato ocorreu, certo? Por fim, lembra que eu falei aqui atrás, ó, desses dois aqui, eu te disse, olha, nós vamos aprofundar um pouquinho mais na frente. Só para a gente finalizar, nós temos os textos híbridos, ou também chamados de fronteiriços. Que tipo de texto é esse? São gêneros que podem mesclar as características dos dois tipos. Por exemplo, uma crônica jornalística, que é informativa e ao mesmo tempo é literária, estética. Uma crônica jornalística, ela possui uma ideia de ser híbrida, não é? Dentro de sua construção. Um artigo de opinião com recursos literários, eu posso ter? Posso. Uma publicidade com poesia, eu tenho um recurso estilístico ali na construção. Então veja, mas a banca, quando ela for cobrar isso aqui, ela vai ter que deixar bem claro, né? Uma charge, por exemplo, o que mais cai é charge, né? Ela é informativa e ao mesmo tempo satírica. Tanto a charge quanto a tirinha, elas envolvem nessa construção. Qual que é a diferença mesmo? A charge é só um quadro, e este quadro da charge, que é um quadro que faz uma crítica, essa crítica perpassa o tempo, o lapso temporal. Já a tirinha, eu não tenho só um quadro, eu tenho diversos quadros, ó, na minha construção, certo? E há uma progressão de tempo, há uma construção narrativa na tirinha. Além disso, memórias, biografias literárias também possuem esta ideia, essa construção de serem híbridas, tudo bem? Ok? Vamos lá. Bom, agora nós vamos treinar a cuca. Como assim, Marcelo? Eu vou mostrar para ti aqui alguns textos e você vai me dizer se o texto é literário ou não literário, tá bom? Pode ser? Vamos embora? Ó, Lembranças de Morrer. Aqui é um outro texto, é do senhor Álvares de Azevedo, e você vai ler comigo e vai me dizer se esse texto é literário ou não literário. Vamos lá? Eu deixo a vida como deixo o tédio. Do deserto poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo, que se desfaz ao dobre de um cindeiro. Como o desterro de minha alma errante, onde fogo insensato a consumia, só levo uma saudade, é desses tempos que a amorosa ilusão embelecia. Só levo uma saudade, é dessas sombras que eu sentia velar nas noites minhas. De ti, ó minha mãe, pobre coitada, que por minha tristeza te defias. Se uma lágrima às pálpebras me inunda, se um suspiro nos seios treme ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. Só tu, a mocidade sonhadora, do pálido poeta destes flores. Se viveu, foi por ti, e de esperança de, na vida, gozar teus amores. Beijarei a verdade santa e nua. Verei cristalizar-se o sonho amigo, ó minha virgem dos errantes sonhos. Filha do céu, eu vou amar contigo. Descansem no meu leito solitário, na floresta dos homens esquecidos, à sombra de uma cruz, e escrevam nela. Foi poeta, sonhou e amou na vida. A minha pergunta é, esse texto, me diga, ele é literário ou ele é não literário? Você vai me dizer se o texto é literário ou não literário. E aí? E aí? E aí? E aí? Muito bem, esse texto é um texto literário em sua construção, tudo bem? Temos mais um texto. O texto agora é de Memórias Póstumas de Brás Cubas, certo? Vou ler só o trecho para ti, só o começo. Então aqui foi um texto literário, ok.
Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, nos diz assim: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. É foda, né? Amou durante um determinado tempo enquanto ele tinha dinheiro. Nada menos. Meu pai, logo que teve aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras, ou se zangou. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Desta vez, disse ele, vais para a Europa, vais cursar uma universidade, provavelmente Coimbra. Quero-te para homem sério, e não para arruador e gatuno. Como eu fizesse um gesto de espanto. Gatuno? Sim, senhor. Não é outra coisa. Um filho que não me faz isto. Ok, ou que me faz isto, né? Ficar ali com uma mulher da vida. Basicamente isso. Esse texto, não vou ler tudo, tá? Porque senão a gente vai investir muito tempo. Responde aí, esse texto ele é literário, ou seja, a linguagem dele é subjetiva, ou ele quer informar alguma coisa? Ele está te informando alguma coisa? Ou a construção dele, a construção narrativa é de texto literário? E aí? Muito bem. Esse é um texto literário. Por quê? Porque ele é um texto subjetivo. Certo? Ele é um texto de construção subjetiva. Vamos começar a resolver algumas questões relacionadas a este tema? Por exemplo, a nossa questão de número 1. Diz assim, ó. Considerando a diferença entre texto literário e texto não literário, assinar a opção correta. Vamos lá? No texto, cuidado, literário, predomina uma linguagem denotativa voltada para informação de forma objetiva. É isso? O texto não literário busca produzir múltiplos sentidos através da subjetividade. É isso? A função poética da linguagem é típica do texto literário. E D, a plurissignificação é uma característica central do texto não literário. Pausa, tenta responder, ou analisa comigo, já vai colocando o gabarito. Enfim, pensa, raciocina e vambora. Ó, devagarinho por partes. Qual que é a primeira coisa que eu devo observar? A letra A diz, o texto literário... Só pegar aquele esqueminha que eu fiz pra ti, ó. Se você voltar... porque se eu for voltar vai ficar passando slide, talvez você fique tonto aí, né? Vou voltar não. Então faz assim, ó, olha pra mim. Olha pra mim, que eu vou passar um aqui. Aí, isso, garoto. Olha lá, ó, volta lá. Esse quadro esquemático aqui, ele já resume tudo. Você só basta assistir esta aula e depois revisar por esse quadro aqui, que eu tenho certeza que você vai conseguir seguir bem, certo? Na sua prova. Vamos lá? Pronto, vou lá. Ó, o texto literário, na letra A, ele afirma. Predomina uma linguagem denotativa, ou seja, uma linguagem dicionarizada. É isso, o texto literário ela é denotativa, ou seja, ela é dicionarizada. Não, já está errado aqui, ó. Voltada para informação objetiva. Não, o texto literário tem uma informação subjetiva. B. O texto não literário busca produzir múltiplos sentidos através da subjetividade. O texto não literário é um texto subjetivo? Não. O texto não literário é um texto objetivo, ele traz as informações claras. C. A função poética da linguagem é a função típica do texto. Olha que lindo, literário. Caraca, meu irmão, letra C. Bota aí a letra C na questão de número 1. D. A plurissignificação, ou seja, muitos significados, é uma característica central do texto o quê? Não literário, não. Do texto literário. Então tá errado aqui a letra C. Tudo sossegado demais? Analisa comigo agora outros dois gêneros a respeito de literário, não literário. Aí você vai me dizer, vai pensar comigo aqui se é literário ou não literário. Vamos lá. Ó, que gênero é esse? A. Bolo de fubá. Ingrediente: 3 ovos, uma xícara de leite, uma xícara de água, uma lata de leite condensado, uma xícara de açúcar, xícara de fubá, 2 colheres de manteiga, uma colher de sopa. Bata no liquidificador os ingredientes mais líquidos, ovos, manteiga, leite, água, enfim. Depois coloque o leite condensado e o fubá e bata mais um pouco. Coloque o fermento em pó e apenas pulse delicadamente. Leve a mistura em uma forma redonda no forno por mais ou menos 25 minutos. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho a receita. Olha para mim, ó. Eu posso chamar esse texto de literário? Posso ou não posso? Não. Por quê? Porque o texto literário é aquele texto subjetivo. É um texto que traz a ideia de não ter uma finalidade propriamente dita. Esse texto aqui ele tem uma finalidade. Uma receita de bolo, ela quer te mostrar como proceder, como fazer algo. Há uma finalidade aqui? Eu pergunto a você, olha comigo, diz aí para mim, esse texto é literário ou é não literário? Bom, muito bem, você que disse que ele é um texto não literário. Por quê? Porque ele é direto, ele é objetivo, ele tem uma finalidade em si. Vamos lá, olha esse outro exemplo. Agora eu trouxe aqui, era uma receita, eu já trouxe um exemplo para ti de poema, trouxe um exemplo depois de romance.
Aqui eu trago um exemplo de receita e agora eu te trago um exemplo de propaganda. Que está, ó, I30, chegou o novo I30, agora 6 marchas, papapá. Esquece a propaganda, o que eu quero, esquece o que é que a propaganda está atribuindo, né? Eu quero que você visualize e me diga. Responde aí, esse texto é literário ou não literário? Ora, se você analisar comigo, esse é um texto de tipo não literário. Por quê? Porque ele tem um objetivo, olha para mim. O objetivo dele é o quê? Convencer a você, a mim, a comprar o carro. Convencer que este carro é bom e convencer, principalmente, a finalidade dele é fazer você comprar. É para isso que serve a propaganda. Então veja que você consegue elencar algo objetivo relacionado a esse texto. Assim como foi na receita de bolo. Eu trouxe esses dois exemplos porque tanto receita quanto propaganda caem muito. E eles costumam dizer que receita e propaganda são, respectivamente, textos literários. Não são. Ah, propaganda por apelar para imagens é um texto literário. Não, não é. Como regra, a propaganda é um texto não literário. Assim como a receita de bolo também é um texto não literário. Claro, se eu pego, por exemplo, crio um poema, sei lá, receita de bolo do amor. Primeiramente, comece agradando a pessoa a quem você ama. Em segundo lugar, monte sua cama. Em terceiro lugar, percebe? Olha a metrificação, ó, ama, cama. Você vai fazendo uma metrificação. Você utiliza uma linguagem que ela não é uma linguagem objetiva. Não é uma linguagem dicionarizada, denotativa. Você utiliza uma linguagem conotativa. Claro, neste contexto, este texto que eu montei, que como regra seria uma receita, se torna um texto literário. Por quê? Porque eu transformei, eu passei aquele texto que outrora era não literário para uma linguagem literária. Percebe? Vamos lá. Olha comigo a questão. Opa, aqui era para ter A1, né? Só reproduzir, papapá, foi. Mas releva, beleza? Releva essa 1 aqui, nós vamos para 2, na verdade. Vamos aqui. Opa, deixa-me só deixar bonitinho aqui para ti. Agora sim, olha lá comigo. Questão de número 2. No que diz respeito aos gêneros textuais, o texto literário distingue-se do não literário. Vamos lá. O texto literário distingue-se do texto não literário, principalmente por, vamos na letra A, apresentar função conotativa, lembrando ele que é o literário. Mobilizar uma linguagem conotativa e criativa, seguir um padrão rígido e, por fim, uso apenas de ambientes em ambientes escolares. E aí, o que é que nós vamos dizer a respeito do texto literário? Vamos na letra A, primeiramente, naquele mesmo esquema de sempre, corta aquilo que não pode ser. Apresentar uma função conativa. Cuidado, aquele que é uma função conativa. É isso? Essa é a característica do texto literário? Não, né? Qual é a característica em relação à função no texto literário? É uma função poética. Tudo bem? Ok? Tranquilo. Na letra B ele diz, uma linguagem conotativa, certo, é uma linguagem do contexto, contextual, tudo bem? E criativa, tudo bem. Esse é o texto literário, é um texto que é criativo e tem uma função conotativa, ou seja, contextual. C. Seguir um padrão rígido estrutural formal? Não, isso pode estar associado ao texto não literário, mas o literário não. Ser usado apenas em ambientes escolares, muito menos. 3. Considere o trecho. E aquele sorriso abriu o dia como se fosse um sol. Ele diz, esse fragmento evidencia uma linguagem denotativa, uma função referencial, traços de literalidade, ausência de subjetividade. E aí, pausa, tenta responder, analisa comigo, visualiza, coloca aqui abaixo o gabarito, vamos com tudo, bora lá. Qual que é o gabarito da questão de número 3? Letra C de casa, traços de literalidade, ou seja, de texto literário. Veja, olha como a linguagem é subjetiva, ó. Aquele sorriso abriu o dia. Um sorriso pode abrir o dia de verdade? Não, né? Aqui é uma linguagem que não é literal, é uma linguagem literária, certo? É literariedade, cuidado. É uma linguagem literária, tudo bem? É uma linguagem que está associada à conotação contextual. A letra A fala, é uma linguagem denotativa. Não, linguagem denotativa é num texto objetivo, ou seja, num texto não literal. Função referencial, não, no texto não literal que tem, ou não literário que tem a função referencial. A ausência de subjetividade, não, olha como é subjetivo, aquele sorriso abriu o dia como se fosse o sol, percebe? Vamos na 4, um manual de instrução é caracterizado como, ó, vamos lá, o manual de instrução, ele é, que tipo de texto? É isso que ele quer saber. É predominantemente literário? É predominantemente injuntivo e não literário? É híbrido ou ele é poético? E aí, um manual de instrução, tudo bem? Ok, o que é que o manual de instrução fala? Olha para mim, ó.
O que é que ele faz? Ele é basicamente uma receita de bolo. Basicamente uma receita. O manual de instrução ele vai dizer, abra a peça X, encaixe na peça Y, rode, ligue a tomada, enfim. O manual de instrução diz como você deve proceder, como você deve agir. Nós vimos o exemplo de receita de bolo. Receita de bolo mostra como você deve agir. Da mesma forma o manual. Qual que é, portanto, o nosso gabarito? Bom, ele é predominantemente o quê? Injuntivo. Porque injuntivo é aquele que prescreve, que diz como você deve agir, como você deve ser. Injunção é uma tipologia textual. E ao mesmo tempo ele é não literário. Não literário por quê? Porque justamente ele tem todas as características de ser injuntivo, de prescrever, de ser objetivo, de trazer uma função, de trazer uma aplicabilidade para aquilo que está sendo proposto. A letra A não é predominantemente literário, não. Híbrido também não, muito menos poético. Vamos na quinta questão. Diz assim, a reportagem jornalística, reportagem, é classificada como? A reportagem, ela é literária por apresentar narratividade, ela é não literária por priorizar a função referencial, ela é híbrida ou ela é dramática? E aí o que você marca o nosso gabarito da questãozinha de número 5. Bom, meus parabéns a você que assinalou como item correto, item D. Vou correr porque meu tempo já está acabando. Não literária. Por quê? Porque ela prioriza uma função que é referencial. A reportagem, você viu comigo, ó. Olha para cá, para você ver. Eu vou te mostrar. Eu vou passar contigo. Vou voltar lá. Cadê? Correu um bocado. Tá aqui, ó. Opa, tá aqui. Foi. Ó, olha na tua tela. Qual o primeiro gênero que eu coloquei aqui para ti, ó? Reportagem. Reportagem é um texto de que tipo? Não literário. Por quê? Porque ele precisa ser objetivo, né? Precisa ser objetivo, precisa ser claro. Ele precisa trazer as informações ali de maneira explícita. Ele é um texto informativo, basicamente isso. Por isso. Olha comigo aí na questão. Olha comigo aí na questãozinha. Ele é um texto que é não literário. Tudo bem? Priorizando a função referencial. Olha para mim. Show, foi. Ó, rapaziada do YouTube, eu fiz questão de trabalhar todo o nosso processo teórico e de resolver algumas questões aqui com vocês, porque o meu tempo para o YouTube já esgotou. De todo modo, gostou da nossa aula? Eu peço que você, aqui abaixo, deixe o seu like, se você puder, compartilhe e deixe o seu comentário. É muito importante como feedback aqui para a nossa equipe, para que nós possamos saber no que precisamos melhorar, como levar a você mais e mais conteúdos como este, de qualidade principalmente. Qual que é a sua devolutiva em relação a isso? Marcelo, eu tenho gostado dessas aulas. As aulas têm feito a diferença na minha preparação. É isso que a gente quer saber de vocês. Agora, se você quer uma preparação direta, quer evitar, por exemplo, de ficar, Marcelo, hoje eu vou estudar tal matéria, mas eu nem sei por onde começar. Vou estudar a língua portuguesa, mas não sei qual tópico do edital, qual parte eu vou cobrir, não sei nem onde encontrar material específico para isso. O que é que eu indico a você? Cara, você está perdendo tempo. Está perdendo tempo por quê? Porque aqui na tribo nós compilamos tudo isso e vamos colocar à sua disposição. Ficou curioso? Quer saber um pouco mais? Faz o seguinte, escaneia o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. Fala com um dos nossos especialistas em concursos que eu tenho certeza que eles vão te dar o direcionamento correto, certo? Neste momento, o que você não pode é ficar entre dois pensamentos. Eu sei que em algum determinado momento aí do seu dia, você pode ficar pensando, será que eu devo realmente fazer esta prova? Será que a prova realmente é para mim? É aquela velha máxima, não você já tem. Eu sei e sempre faço questão de dizer isso aqui. Nós não partimos do mesmo lugar. A meritocracia plena e pura, ela não existe. Eu não acredito em meritocracia plena e pura. Mas se você for uma pessoa que simplesmente aceita a sua posição, aceita o lugar em que você está e não quer mudar, cara, vai ficar difícil. Você pode ficar reclamando e dizendo assim, olha, eu nasci nessa situação e vou morrer nessa situação. Ou você pode tentar galgar posições, ou você pode tentar vencer com as armas que você tem. Se você tem um escudo, se defenda. Se você tem uma espada, ataque. Neste momento, o que você precisa é saber qual que é a sua posição. Um ponto muito importante que nós precisamos saber é quem dita a nossa estratégia é sempre o terreno. O terreno aqui é, Marcelo, a prova que eu tenho é esta, o caminho que eu tenho para seguir é este, o material que eu tenho é este. Então, dê o seu melhor, galgue o seu melhor. Para ser aqui o front, para te ajudar nessa batalha, o nosso time está te aguardando, o nosso time está te esperando. É só escanear o QR Code e não negociar com a sua mente, não negociar com o seu futuro. O seu eu de amanhã pode hoje estar, talvez, adormecido. E no futuro você vai agradecer, olha, aquele investimento que eu fiz, ter ido à tribo, ter conhecido a tribo, ter conhecido os materiais, fez a total diferença na minha preparação. Pode ser que você futuramente diga isso. Eu espero sinceramente que este seja você no futuro. Tudo bem? Bom, é isso. É só escanear o QR Code e vir fazer parte aqui do nosso time também. Tudo bom? Massa. Finalizamos no YouTube esta nossa transmissão. Rapaziada da nossa plataforma, nós vamos seguir, na verdade, a nossa sequência de aulas por lá.
Tranquilo? Vou resolver aqui o restante das questões com vocês. É só migrar que nós continuamos por lá. Um abraço no coração, fiquem com Deus, valeu, até mais. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!